com a água fluidificada, com essa troca desses fluidos deletérios. Então, vai todos ter ali o seu auxílio, né, como diz aqui, né, do seu anjo guardião. Exato. Pode ficar tranquilo. Às vezes a gente fica, né, meio achando, puxa, eu não tenho essa visão, essa percepção e tal. Mas ao longo do tempo, pode ficar tranquilo que quanto mais você fizer, mais sensibilidade você vai ter e você vai estar assim elevando cada vez mais sua energia, e aí você vai percebendo cada vez mais, até você estar totalmente ligado nessa sintonia mais alta, e aí as coisas vão fluindo. Vamos começar? Vamos começar. Então, vamos serenar o nosso coração, entrar na vibração de paz, de luz, de amor, com pensamentos em Jesus ou em Nossa Senhora, conforme a vontade de vocês. Vamos fazer uma oração e pedir que o Evangelho possa atingir a todos os lares, auxiliando em tudo aquilo que for necessário. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Bom, hoje então nós vamos dar seguimento à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. E hoje nós vamos falar sobre Cristo, a leitura que nós trazemos. Para quem não esteve presente no episódio, não assistiu ao episódio anterior, nós falamos sobre Moisés, que são as 3 revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo. Então hoje nós leremos no capítulo 1 a parte que fala sobre Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente. Seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido, até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse o seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista. Sem outra autoridade que a sua palavra, ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhe o caminho que para lá conduz os meios de se reconciliar com Deus
e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave, e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então, a segunda revelação. A primeira revelação foi Moisés. A segunda revelação, Cristo, que veio com uma nobre, enorme missão. Né? E de, principalmente, não só ensinar por meio das suas palavras, parábolas, mas principalmente por meio de suas atitudes. Então, ele vivenciou o que é a única lei apregoada, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é a máxima de todas as leis. Todas as leis divinas derivam dessa maior. E ele veio mostrar através dos seus ensinamentos, da sua vivência, que é possível você exercer esse amor. E ao mesmo tempo, como nos é difícil, enquanto humanidade, ainda entendermos, mesmo depois de 2000 anos, como ainda nos é difícil praticar, né, esse amor maior, né? Eu sempre me questionei como é possível amar desse jeito, né? Como é possível virar a face esquerda? Como é impossível você amar o seu inimigo? Eu costumo dizer para os alunos, é um exercício diário. Você não vai conseguindo amar logo de cara. Você precisa treinar todos os dias. Com o tempo, a gente aprende, né? Diferente do Cristo. O Cristo, quando ele veio, ele já sabia fazer isso. Ele já fazia isso há 4 milhões de anos atrás. Se nós formos pensar que ele ajudou na construção do planeta Terra, que desde aquela época ele era o governador do planeta Terra. Ele já sabia como era amar, né? Como era ser fraternal com seu irmão. Nós acho que precisamos menos do que 4 milhões, né? Poxa vida. Estamos engatinhando. Né? Mas vamos aprender. O homem das cavernas não tinha as ferramentas que nós temos hoje em dia, né? Estamos aqui numa ferramenta, né? Levando a todos os lugares daqui. Então, nós temos mais chance. Sim, eu acho que a gente isso, consegue, né? Antes do que isso. No finalzinho da leitura até mostra isso, né? Que precisa esperar o desenvolvimento das ideias, dar à ciência o tempo de progredir. Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar que a ciência, ela sempre foi uma amiga, uma parceira no desenvolvimento humano. Que ciência e religião e filosofia, elas não são excludentes. Não. Que elas se complementam. Se complementam, né? Então, isso acho que é importante a gente também pensar que quando Cristo encarnou há 2000 anos atrás, aproximadamente, as condições que aquele povo vivia, as condições de desenvolvimento intelectual e moral que se apresentavam naquela região. Então, foi dado o que era possível para aquele povo, naquela situação, entender. Só que a ação, qualquer um entende. Quando qualquer pessoa vê alguém exercendo o amor,
Não importa, né, a cultura, não importa a idade, não importa Não. o lugar. Qualquer um percebe. Então, isso que eu acho que é a beleza do que Cristo nos trouxe. Que a gente pode exercer esse amor em qualquer lugar. Em qualquer ponto, em qualquer idade. Então, a gente não precisa, né, de um momento ideal. A gente não precisa de uma situação perfeita, que é justamente nas imperfeições que nós mostramos a grandiosidade do nosso amor. Então, Esse momento ideal, né? Todo o momento, né? E assim, tudo que aconteceu antes, todos que vieram antes, todas essas coisas que aconteceram foram muito importantes, né? Porque você observa e há um crescimento, né? Há um desenvolvimento através de tudo. Vai chegando um aqui que vem destinado para trazer aí a melhora para a ciência, para tudo, traz um estudo novo, traz alguma coisa. Isso tudo já é destinado para esse projeto de desenvolvimento, esse projeto de evolução da raça humana. E assim, todos as tendências, né? Aqui, quando você chega, elas são muito fortes, porque quando você chega aqui, você vem com um propósito, mas quando você chega, você vê tantas coisas, tantas variações, e aí, como dizem, né? O problema é quem chegou primeiro, porque se ele chegou primeiro, mas ele não se atentou que ele estava mais dando valor às suas más inclinações, eles vão assim influenciar ao seu próprio, né, querer. E quando começa essa influenciação, aí fica assim os dois lados, né? Tem muita gente que usa as ferramentas para fazer assim o bem e tentar passar essa coisa legal, essa coisa boa, mas muitos usam ao contrário, porque eles querem benefícios próprios, mas ainda não enxergaram que tem que exercitar esse amor fraterno, essa coisa. Por isso que aí, dentro dessa chegada aqui, o que está influenciando ao seu bem-querer e o outro que entendeu que, de repente, puxa, não é isso, né? Ele saiu dessa caixinha, ele conseguiu, mas muitos entraram, então vão ter que fazer força para sair. Eles vão ter que fazer força para sair. E aí entra nós, né? Dentro de uma conversa dessa que alguém escuta lá e fala, putz, tudo isso que eu, né, vi a vida inteira, que de repente você tem que ser esperto, você tem que ser isso, e, né, você entende que de repente, puxa, não. Se nós entendermos que, por exemplo, fizermos grupos de 10 e você tiver que olhar o interesse dos 9 primeiro e depois o seu, aí começa a dar um salto muito grande. Porque você sai de você e começa a ver o interesse da mão. Mas só que na contramão tem 9 olhando para você e cuidando dos seus interesses também. Então vai ser assim, uma coisa de mão dupla, mas sem essa parte da segunda intenção, né? E aí a coisa flui. Aí, se você tem um grupo de 10, ela tem um grupo de 10, eu tenho um grupo de 10, que vão fazendo grupos de 10, você vai vendo que a coisa vai expandindo. E aí começa o despertar. E eu acho que é importante a gente sempre trazer nessa Lete também, Marco, essa mensagem de esperança. Porque hoje nós sabemos que as notícias enfatizam muito o ruim, o mal. Mas se nós formos pensar e olhar a nossa volta nesses 10, quem que realmente é uma pessoa, entre aspas, que exercita o mal, que pratica o mal? A maioria das pessoas pratica o bem, a maioria das Sim. pessoas estão buscando esse cuidado, estão atentas a isso. Então, eu acho que é importante a gente pensar, a falar assim, mas o mundo não tem jeito. Não tem jeito, ele tem jeito, né? A gente não pode desistir
de aprender, pelo menos aprender a praticar a máxima do que Cristo veio nos trazer. Um exemplo disso é aquilo que nós comentamos na semana passada, sobre Moisés e o Decálogo e os 10 mandamentos. Por quê? Naquela época era necessário aquelas leis. Né? Então, em função do povo, em função da situação que eles estavam vivendo, eram necessárias aquelas leis. Quando Jesus veio, ele, né, subiu um nível. Então, o que era necessário naquela época? O amor. Tinha que se aprender a amar, deixar os inimigos para trás. Né? Então, Jesus veio mostrar o que era o amor, o que era o amor fraternal. Por isso que todo mundo pergunta, mas é difícil entender as coisas que Jesus falava, né? Porque é difícil entender as parábolas, mas era necessário. Então, ele dava exemplos sutis, exemplos... Do dia a dia daquele povo. Do dia a dia daquele povo, para eles poderem entender. Né? Mas, se você pensar que ele era o exemplo vivo, porque ele, escrito mesmo, ele não deixou nada. Quem escreveu foram os apóstolos. Agora, ele deixou a parte principal, o exemplo. Né? Então, não é aquilo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não, é o contrário. Faça aquilo que eu faço. Né? Então, ele só se cercava de gente humilde, ele só cuidava dos humildes, dos pequenos, né? Cuidava dos grandes, sim. Sim. Aqueles que vinham procurá-lo. Ele passava por todos. Ele passava por todos. As classes sociais da época, vamos pensar assim, né? Sim. E ele cuidava de todos. Né? Ele sempre estava pronto para atender alguém. E uma prática naquela época, né, que virava escândalo, era justamente por ele ter um republicano com ele, né, o cobrador de impostos, era o fato dele cuidar, né, de prostitutas, né? Ele curou várias. Os leprosos, que eram mantidos à parte da população. Então, ele não tinha medo de se aproximar de ninguém. Ele não tinha vaidade, ele não tinha nada que o afastasse daquele que estava precisando. Agora, hoje em dia pode ser que possa acontecer isso? Pode. Hoje em dia você pode trazer isso para você? Pode. Né? Você tem que, além de tudo, entender uma coisa principal. Como você disse, naquela época era um tipo de povo. Hoje em dia tá pior. Não, não está pior. É que hoje em dia as coisas são vistas. Então, está acontecendo uma tragédia lá no Japão, nós já estamos vendo aqui. É uma coisa imediata. Sim. Há 2000 anos atrás, você, para receber uma carta de uma cidade vizinha, levava pelo menos 5 dias a pé. E dentro disso que você está falando e que a Carla comentou aqui, o exercício diário. Por isso que entra o exercício diário. Por quê? Porque às vezes você tem até boa vontade, mas você está dentro de uma armadilha. Está dentro de um sistema que você faz coisas que você não percebe. Você poderia estender a mão ali, mas você... Ou você está no automático, né? Sem pensar. Está no automático. Você, às vezes, está ali dentro daquela preocupação com você mesmo. E, às vezes, um companheiro... Você vê, muitas coisas se desfaz por causa disso. Muitas amizades. Eu estou aqui do seu lado, você nem olha para mim. E aí, eu vou procurar atenção em outro lugar. E famílias se destroem. Pais e filhos. Então, tem uma frase de um abolicionista que ele diz assim: libertei 1000 escravos, libertaria muito mais se eles soubessem que eram escravos. Então, se o cara tivesse atento e de repente falava, pô, não é por aqui, eu tenho que ficar aqui com o meu radar ligado, porque eu estou aqui vivendo aqui e eu preciso fazer a minha parte, né? E qual que é? A minha parte é realmente trabalhar a benefício do seu irmão. Porque você trabalhando a benefício do seu irmão, você entendendo isso, é porque você já entendeu. Quando você estende a mão,
você não está caído, porque dois que está caído, um não levanta o outro. Então você já deu uma pequena levantadinha, chama o outro. Aí é que aonde entra toda essa parte, né? Da gente bater na mesma tecla sempre, falar, para haver, né, essa saída, né, desse Círculo núcleo, vicioso. desse núcleo que muitas vezes prende. E eu acho que a construção do amor, né, ele também foi mudando ao longo o entendimento do que é o amor. Ao longo da história, ele também foi mudando. Por uma época muito apegado ainda às coisas materiais, então você amar alguém era você beneficiá-la, né, materialmente de tudo que seria possível. Então pessoas que não tinham grandes aquisições achavam que não tinham o que oferecer para outra pessoa, né? Então até essa construção do amor a gente tem que prestar atenção. Sim. E nas pequenas coisas, como você mesmo disse. Então, assim, até se eu estou cuidando lá das minhas plantinhas com amorosidade no meu jardinzinho, eu já estou praticando, exercendo um pequeno amor ali. Se eu estou cuidando dos meus E se animais, desprendendo de alguma outra coisa que estava segurando. se eu estou fazendo um você não estava vendo. bolo É. e oferecendo lá para a vizinha que é sozinha, é um gesto de amor. Então, eu penso que a gente tem que colecionar gestos de amor. Colecionar, assim, no dia, né? Pequenos gestos para você demonstrar esse amor. Novamente, eu falo que as pessoas criam muita utopia, achando que tem que ser aquilo muito grande. Não. E não precisa. São as pequenas São coisas. as pequenas coisas. Então, eu acho que hoje o convite, a reflexão desse evangelho é nós pensarmos nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, nossos pequenos gestos, num telefonema que você dá para uma vovó, para sua titia, né? Que você fala carinhosamente com ela. Se você dá passagem para alguém, né? Ajuda alguém a atravessar a rua, é um pequeno gesto de amor. Então, a caridade não é só também você oferecer coisas materiais. Não. É você oferecer o que você tem de melhor dentro de você. Às vezes isso. um E você abraço. perceber, Um e você abraço, perceber você isso de tá você. atento. Perceber isso de você, né? Que, puxa, hoje eu consegui. Parei e deixei a pessoa passar. Aí você fala, puxa, essa coleção, né? Amanhã paro para 2, para 3. Olha, uma coisa assim, bem banal, né? Mensagem de WhatsApp, né? Então, aquela mensagem de bom dia, que todo mundo coloca, que já vem pronta, né? E eu lembro que eu passei uma mensagem de bom dia para uma amiga minha. Fazia tempo que a gente não conversava, que eu já tinha saído de lá. E aí, daí um pouco, ela mandou uma mensagem. Nossa, eu estava tanto precisando ouvir isso hoje, obrigada. E era uma coisa simples, né? Uma reflexão simples, nada assim muito. E faz total diferença, né? Faz uma total diferença. E você, assim, né, de repente, puxa vida, né? Saiu do seu dia a dia, era um contato que não estava ali à mão, na frente, porque, né? E você foi lá, buscou o nome, lembrou, colocou a frase e você vê o efeito que tem. E assim, quando você faz, quem recebe faz também, isso que você porque fez. eu me senti bem. Então, faz Falei, isso nossa, que bom, né? que você falou, a pessoa se sente bem. Mas se nós formos balancear o prazer que é para quem faz, nós faríamos muito mais. Ele é muito maior do que quem recebe. E aí nós vamos estar empenhados, porque é preciso experimentar. Precisa experimentar. Às vezes tem outras práticas que as pessoas imaginam que é um prazer enorme, tantas outras coisas, né? Às vezes uma piada mal colocada, um negócio assim meio fora do contexto, e de repente você dá uma risada e curte e tal, mas ele acha que esse é o maior prazer que ele já chegou a sentir. Mas quando ele experimentar esse dele realmente chegar ali naquele ponto que de repente aquela pessoa falava, puxa vida, era só isso.
né? Aí você fala, quanto custou? Né? Quanto custou? Nada. Custou você realmente sair de você. Sair de você. Você vê, eu estou preocupado com os meus afazeres, mas eu fui lá buscar o nome daquela pessoa e mandei uma frasezinha. Então, eu saí de mim mesmo. Então, quando a gente sai, a gente vê que nós conseguimos nutrir um pouquinho, nós construímos alguma coisa e aí vamos transbordar isso. E aí esse amor, né? Agora, eu acho que para finalizar, né, Salete, tem uma outra forma de amor, que são as vibrações que a gente faz para o mundo, para as pessoas que a gente não conhece, é um desejo do bem para que ele se espalhe. Então, agora, Marco, eu te convido para a gente encerrar fazendo as vibrações, que a gente consiga emanar aí muito amor, que o amor chegue aonde ele deve estar. A vibração é basicamente isso. Você não conhece, você não sabe onde fica, não sabe como é, não sabe o que a pessoa está passando. Mas você manda amor. O amor fraterno, o amor de mãe, né? Amor de incondicional, né? Então você vai pensar num hospital. Poxa vida, se um parente meu tivesse lá, se um filho meu tivesse lá, né? Então, tudo aquilo que eu desejaria para o meu filho, eu vou desejar para essas pessoas que estão lá, né? Mesmo os que estão encarcerados. Essas pessoas erraram na vida, tudo bem, estão respondendo pelos seus atos. Eles também têm família. Como uma mãe se sentiria, né? Então eu vou mandar esse amor, né? E luz, gente. Jesus era luz. Né? E faz toda a diferença, E faz viu? muita diferença. Mesmo esses que estão aí pagando pelos seus erros Sim. e tudo perante a sociedade, mas se você, né, conseguir ali chegar com uma faísquinha do amor, ele, de repente, ele não sabe de onde, mas ele fala, puxa, eu senti uma vontade É aquele bom dia diferente. que te chega sem você esperar. Sem você esperar. É isso mesmo. E uma vontade que veio, mas eu não sei de onde, mas só sei que eu, né, uma vontade de coisas diferentes do que ele está acostumado. É isso aí. É isso aí. Então vamos lá. às vibrações, Então, vamos lá, com às muito vibrações. amor e muita luz. Quando a gente fala em amor, nutre tudo, né? Nutre o corpo, nutre a alma. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre amado, Deus Pai Todo-Poderoso, aqui junto com os irmãos da espiritualidade, junto com os nossos irmãos aqui presentes, todos aqueles que vieram aqui para assistir, todos aqueles que vieram para ouvir, todos aqueles que estão aí, os nossos amigos aí, do outro lado da tela aí, os telespectadores, que eles possam assim se sentir cada dia, cada vez melhor. Nós temos a certeza de que essas vibrações que nós estamos fazendo aqui, num só sentimento, num só coração, num só pensamento positivo, de paz, de amor, chegará em todos. Vamos assim enviando uma vibração para o nosso globo terrestre, para o nosso planeta, para todos. Vamos enviando assim para, né, o nosso Brasil aqui, que é tão grande, que nós estamos aqui nessa pátria, e vamos enviando assim para as pessoas que estão em situação de rua, que possam estar em qualquer lugar, por qualquer motivo, né? Às vezes uma desilusão, às vezes um problema, né, que surgiu, mas que ele ali, aonde ele esteja, naquele cantinho ali, numa calçada, né, embaixo de uma marquise, ele possa receber essas boas vibrações de amor. E aqueles irmãos que a gente sabe que estão aí perambulando com problemas de vícios, né, eles também ali possam receber ali a luz do Cristo e sentir ali dentro do sentimento dele que há uma mudança, alguma coisa mudou hoje. E vamos vibrando também pelos nossos irmãos que podem estar encarcerados, que, né, por algum deslize, por algum momento, por não compreender realmente o que o Pai espera de cada um de nós, ele possa receber ali o amor de Cristo e também
seguir de cabeça erguida e poder mudar toda essa situação. Nós temos também aqueles irmãos que possam estar, às vezes, em casa ou em qualquer lugar aí, com um problema, situação de saúde, que eles possam ali também ter forças, fé, resignação, porque se for para que eles saiam daquela situação, vão sair. Mas o período que estão ali, que passem com força, com fé, com alegria, com esperança, que tudo passa. O Pai, Ele é benevolente o tempo todo. E não pense que você não está sendo cuidado. Está sendo cuidado, está sendo amado do mesmo jeito. Sinta-se feliz, que a alegria, ela traz assim o amor de Deus e o amor de Cristo para perto de você. Vamos também vibrando pelos irmãos que possam estar nos hospitais, tanto crianças, adultos, adolescentes, pré-adolescentes, idosos. Todos os nossos irmãos também recebam esses fluidos deletérios, que sejam esses fluidos removidos e venham fluidos de luz, de paz, de amor sobre todos eles. E aqueles que estão cuidando deles também, que recebam do mesmo jeito, para que tenham também, assim, forças para que eles dê conta desse trabalho também, que é um trabalho lindo, maravilhoso, de poder cuidar e poder ajudar. Então vamos fazendo vibrações pelas famílias, pelas casas, pelos irmãos que convivem juntos, pelos vizinhos, pelos os colegas de trabalho. Então vamos fazendo essa vibração ficar completa pelos nossos pais, pelos nossos amigos e por aqueles que se julgam nossos inimigos. Às vezes no caminho alguém entendeu dessa forma, mas nós não entendemos. Nós distribuímos amor para quem quer que seja. E aquele que se julga nosso inimigo também possa receber aí parte desse amor, para que ele fique nutrido aí com esse amor e possa também distribuir o amor, porque ele tem com ele lá também. Todos têm o amor o suficiente para ele e que ele pode transbordar com muitos. Nós somos só uma ferramenta do nosso Pai verdadeiro, nós somos uma ferramenta aqui usada para transmitir e passar esse amor adiante, para que todos juntos um dia seremos um só. Assim seja. Agradecendo aos irmãos de luz, agradecendo aqui aos irmãos presentes e deixando essa vibração aqui. Nós vamos contando com os nossos irmãos da espiritualidade que estão fluidificando essa água para que a gente possa tomar aqui, que seja um lenitivo, que seja um remédio para nosso corpo e para nossa alma. Vamos agradecendo e vamos encerrando com as palavras que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Vamos tomar água. Vamos tomar um pouquinho. Obrigada, Marcos. Nada. Obrigada. Nada. Vamos colocar aqui também no copo para o nosso time aqui, nossos amigos aqui que nos dão todo o apoio aqui, que eles também vão receber assim a água fluidificada, que faz parte do nosso time aqui. Então, obrigada a você que ficou conosco, a todos vocês, a mais esse episódio do Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho no Lar, do nosso canal
Espiritismo com Cristo. Obrigada, Salete. Obrigada, Marco. Obrigada a todos vocês e até a próxima semana. Até lá. Até lá. Obrigado e Boa semana. continue firme aí que tudo passa. Tudo passa. Chico já dizia. Tudo passa. E vamos assim, esperando para a próxima semana, né? Que todos tenham uma excelente semana. Na próxima semana estaremos firme aqui forte. Eu, Marco Antônio, Carla e a Salete aqui e a nossa equipe, todos os nossos irmãos aqui. Boa noite. Uma boa noite. Que todos fiquem com Deus. Uma excelente semana cheia de luz, paz e amor para todos. Até mais.